A gente já começa aprendendo sobre dependência química, sobre saúde mental, com aquele quadro que eu amo, semanal, que é o Amor Exigente. Amor Exigente, quem ainda não conhece, precisa conhecer. Talvez você nunca tenha ouvido falar. Presta atenção. Amor Exigente é uma instituição sem fins lucrativos. Eles se reúnem uma vez por semana. Agora, na pandemia, como os grupos são online, a gente pode até participar várias vezes, porque fica mais fácil, né? Mas com duração de 2 horas, um programa que tem sempre uma palavra, que tem um acolhimento especial, mas que tem uma partilha, onde a gente consegue ver os nossos problemas no outro, funciona como um espelho. E é fantástico. Todo mundo que entra no Amor Exigente participa sem custo algum, não paga para ser do Amor Exigente, não. E realmente aprende muito, consegue transformar a sua vida. E claro que mudando, ao redor muda também. Inclusive, a gente consegue aí muita coisa boa em relação aos dependentes químicos, tá? Tem muitas histórias maravilhosas. Hoje eu converso com o psiquiatra, gestor público Marcelo Ribeiro sobre como não pirar nesses tempos tão instáveis. Doutor Marcelo, muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Como vai? Olá, Cláudia. Tudo bem? Tudo bom. É um enorme prazer estar aqui. O prazer é nosso. Eu fico muito contente de poder falar sobre esse assunto. A gente sabe que a demanda nos consultórios de psiquiatria aumentou e muito, né? E agora, como o Amor Exigente tem esse foco de cuidar dos pais, cuidar dos responsáveis, e tem muitos sofrendo porque já tem um dependente químico em casa que, de repente, nesse momento, está trazendo ainda mais desconforto pelo fato de, muitas vezes, eles nem conseguirem ficar em casa, né? Saírem para buscar droga, voltarem, não conseguirem respeitar esse distanciamento social. Como é que a gente pode lidar com essa situação de tanta instabilidade, doutor? Primeiro, Cláudia, vou tentar partir de um mais genérico, né, que é um pouco o nosso tema, né? O que fazer em tempos instáveis, né? A gente vive um momento diferente na nossa vida, na nossa história. A gente vive uma pandemia hoje, né, que chegou de repente e simplesmente nos arrancou, né, de todas as nossas rotinas, de tudo que a gente fazia e nos estabilizava de alguma forma, né? Às vezes eu costumo dizer, às vezes o que resta para a gente é acordar de manhã e fazer a barba, fazer uma escova, né? E seguir a vida, né? Isso tudo de repente desapareceu, né? Nem isso a gente tem mais, né? A gente descobriu de repente que são as pequenas rotinas que estruturam a gente, como você bem falou aí, né? Então, claro que há pessoas que usavam substâncias, usavam alguma droga e já estava muito difícil, já era difícil se conter, a família já tinha dificuldade também em contornar, né, em dar um contorno para isso tudo e de repente também isso foi retirado, né? Ficou todo mundo em casa, a pessoa não aguenta ficar em casa e sai e usa, né? Isso é um novo desafio, né? Isso é um desafio, isso é mais uma instabilidade para essa nova era, né? Essa nova era que por si só já traz, já nos trouxe grandes alterações, né? Eu estava pensando aqui, né? Eu sou dos anos 70, então quando eu era adolescente, precisava falar com meu pai no meio da tarde, eu falava, pai, vou estar no meio da rua, vou te ligar do orelhão, você me aguarda? Então, ele ficava esperando, então assim, eu tinha que estar no orelhão às 15 e ele tinha que estar no telefone às 15. Isso acabou, né? A gente vive em tempo real. Se você atrasa 2 minutos, a pessoa fala assim, poxa, o que está vendo com a Cláudia? Ela se perdeu, ela não me ligou, o que houve? Né? Então a gente vive um mundo hoje comandado por máquinas e aplicativos que a gente usa para mapear o mundo, mas também somos mapeados, né? Então isso por si só gera angústias. A gente perdeu boa parte das nossas rotinas nesse último ano. Infelizmente parece que vai continuar ainda por algum tempo, mas algumas semanas ou meses, né? Então isso impacta em todos, claro, obviamente que também impacta em quem usa substâncias e quem está cuidando desse usuário, né? Que no caso aí no caso a família é uma grande estrutura que essa pessoa tem, né? Eu imagino. Bom,
diante dessa situação, né? Porque a gente não consegue mudar as coisas, a gente precisa cuidar da gente. O que é que a gente pode fazer para não pirar? Para não pirar. Eu acabei de publicar um livro agora sobre esse tema, junto com a psicóloga Ilana Pinsky. Nós somos amigos, nós somos colegas já há algum tempo. Ela mora em Nova York, eu sou daqui da capital, daqui de São Paulo. A gente se encontrou no meio dessa história toda e a gente começou a pensar um pouco isso, né? E a ideia que surgiu é menos o que você precisa ter, né? E mais o que não pode faltar, né? Que grandes posturas, que grandes coisas você não pode deixar de ter na hora de lidar com esses tempos instáveis, né? Na hora de lidar com essas situações. E uma ideia que para a gente partir, assim, né? Eu gosto muito do Guimarães Rosa, então ele está no livro em vários momentos, né? E não é uma ideia dele, mas é uma ideia que faz parte muito de tudo que ele escreve, né? Dessa coisa da vida ser uma travessia, onde a resposta não está nem no começo nem no final, né? A resposta vem durante a travessia, né? E o que é preciso acontecer para a resposta vir? É não perder a vontade de ter coragem, né? Não desanimar. E o que isso quer dizer? Porque isso também fica muito genérico, né? Fica muito fácil de ser dito, né? O que precisa acontecer na prática? Nós precisamos cultivar a flexibilidade mental, né? Assim, a gente precisa ser flexível, aberto às soluções. O livro ele fala um pouco disso, né? De que maneira utilizar o otimismo, de que maneira potencializar a resiliência, né? Que é essa nossa capacidade de não nos deformarmos, e mais do que isso, né? De nos transformarmos em pessoas mais flexíveis, mais preparadas, mais amadurecidas para lidar com esses desafios. E tem alguma dica que você já possa entregar para a gente? Eu vou aconselhar todo mundo a ler o seu livro, mas a gente sempre gosta de já entregar alguma coisa para dar um refresco aí, né, para a angústia que as pessoas estão vivendo. E quando as pessoas colocam aqui no Vida Melhor, elas esperam mesmo aprender algo. Então, eu queria que você deixasse um ensinamento. A gente cita vários autores, né, Cláudia, sempre com o intuito de ajudar, né? Uma das ideias centrais do nosso livro é a ideia do otimismo, né? O Ocidente tem um certo preconceito com o otimismo, né? Essa coisa de gente bobinha, né? Uma coisa de gente poliânica. A ideia do otimismo é o otimismo como uma função da mente que nos ajuda a enfrentar. Em um pesquisador americano, cardiologista, ou seja, ele não é nem psiquiatra, ele chegou à conclusão, né, de que parte da saúde circulatória hemodinâmica de uma pessoa passa pela ideia dele pensar bem, né, dele pensar otimisticamente. E que é totalmente diferente daquilo que a gente tem por aquele positivismo tóxico, né? Que eu tenho que achar tudo legal, que eu tenho que pensar sempre no bem, nas pessoas. Claro que é importante isso, mas desde que esteja conectado com a realidade, né? É preciso ter é preciso pensar com esperança, né, sem perder o pragmatismo, né? É necessário não desanimar. Daí tudo começa. Então é no controle mesmo dos nossos pensamentos, né? É a gente entendendo que os nossos pensamentos vão gerar sentimentos e se a gente cuidar daquilo que a gente pensa, a gente consegue ter muito mais saúde mental e aí a gente passa por essa situação de instabilidade sem pirar. Eu acho que foi... Acho que a palavra é isso, Cláudia. Acho que a palavra é flexibilidade. Flexibilidade. Né? É estar flexível.
né, é estar flexível para soluções, né? Acho que é uma alegoria aí da argila que você borrifa um pouco de água. Borrifar um pouco de água não vai mudar em nada a forma dela, mas vai deixá-la mais pronta para você trabalhar soluções, para você dar uma forma, para você esculpi-la de uma maneira interessante. Perfeito. Doutor Marcelo, como chama o livro para eu indicar aqui para toda a turma? Você tem ele aí na sua mão? Eu tenho. Ele se chama Saúde Emocional. Perfeito. Olha lá, doutor Como Marcelo não Ribeiro. Inspirar em Tempos Estáveis, da editora Contexto. Maravilha. Perfeito. Muito Tá certo? obrigada. Eu acho que agora a lição de casa é todo mundo comprar o livro e ler. E eu te agradeço e até a próxima oportunidade. Não pire agora durante esse tempo de instabilidade. Obrigada, doutor Marcelo. Tchau, tchau. Muito obrigado. E olha, a gente está dentro do quadro de Amor Exigente. Eu quero te convidar de fato para entrar no site do Amor Exigente. Você que está sofrendo, como eu falei no começo, né? É um grupo que cuida de responsáveis por dependentes químicos, mas também temos os grupos de sobriedade. Esses grupos cuidam dos dependentes químicos em recuperação. E tem os grupos de prevenção e de sempre a tempo, ou seja, das criancinhas até o mais idoso. O acolhimento é muito especial no Amor Exigente. E como é que você faz para participar? Você entra no site, que é o www.amorexigente.org.br, e lá você vai ter todas as informações. As salas, e aí você escolhe o dia da semana, o melhor horário, né? As salas regionais, porque assim você já vai ficando familiarizado com o pessoal ali da sua região, porque se Deus quiser, em breve a gente vai poder se reunir presencialmente, então você já vai conhecer o seu grupo. Gente, é muito maravilhoso. Não fique só. Dependência química é uma doença que não afeta só o dependente químico, mas que infelizmente adoece a família. E não se engane, minha amiga, se você tem um filho ou uma filha que são dependentes químicos, você também precisa de cuidado. Você também adoeceu. Essa doença chama codependência. A dificuldade de dizer não é tão grande que você nem consegue conceber, né? Mas é um não necessário. Mas não de qualquer jeito, de um jeito que Amor Exigente ensina, com metas, com planejamento, de forma assertiva, para que você dê um passo e tenha firmeza para segurar, tá bom? Com o apoio do grupo, é claro. Então não fique sozinha, não fique só. Sozinhos estamos perdidos, mas em grupo a gente encontra a nossa força. Então, mais uma vez, amorexigente.org.br, o telefone de contato é pelo WhatsApp, fica muito fácil, é o 19-2519-6555 e o Instagram é Amor Exigente Oficial. Eu amo esse grupo, tem feito diferença na vida de muita gente, inclusive na minha. A gente só aprende lá. E ó, não precisa ter problema com dependência química não, é um grupo de qualidade de vida. Eu falei da necessidade de dizer não, se você é tipo eu tenho dificuldade de falar não para as coisas. Eu aprendo muito no Amor Exigente, a gente aprende a ser assertivo, aprende a falar um não com amorosidade, né? Sabendo o porquê das coisas, colocando mesmo um projeto em prática para formar um cidadão maravilhoso, um filho de Deus. Aqueles nossos filhos que são criaturinhas, a gente transforma em filhos de Deus.